desenho estabelecido pelas dinâmicas da nação, em relação aos homens. Lembro-me que Agostinho Neto havia dito: tem de haver uma só voz dentro do aparelho do Estado. E esta voz vai se repercutir em tudo quanto seja organização do nosso país. Uma só voz, disse Agostinho Neto. É mais ou menos isso que se cumpre. E que há muitos órgãos, muitos organismos, mas todos estão dependentes dessa voz. Essa voz aqui é o circuito das instâncias políticas, determinam tudo e todos. Podem dar um pouquinho de liberdade de fazer isto até aqui, fazer isso até aqui, mas é mesmo só até ali. E é por isso que isto está frenando um pouco o próprio desenvolvimento da sociedade angolana, porque isso também vai se repercutir automaticamente no problema dos currículos. Como estão desenhados os currículos? São abertos, são fechados, ou são semi-fechados ou semi-abertos? Satisfazem, de facto, quem? Os interesses de quem? Então, sabendo que nós temos um país com a configuração sociodemográfica que tem, não? Como é que esse currículo se vai estabelecer para atender às necessidades educativas de todas essas populações que são tão diferenciadas do ponto de vista linguístico, do ponto de vista residencial, do ponto de vista cultural, do ponto de vista etc, econômico, etc. Como é que isso vai satisfazer? Por isso há esses desníveis todos que existem, e isso vai também beliscar a própria qualidade da educação e o nível de formação das pessoas que andam na escola. E isto fere muito as normas, porque se formos ver, isso sabe muito bem, nós temos aqui que reconhecer que há um conjunto de costumes, de usos e costumes que pertencem ao nosso povo, né? Isso que vai conformar a própria moral tradicional, cultural do nosso povo, e que é coletivo, é da comunidade, e enquanto que a ética é estabelecida como algo que é individual, não é coletivo, é individual, e é mais permanente do que a moral, porque ela se desenvolve e está de acordo ao tipo de comunidade que neste momento se encontra. Com o desenvolvimento, a comunidade muda, também as regras da moral vão sofrer mudanças, porque a moral sempre muda. E é por isso que o conceito de resgate moral fica um pouco complicado para o século XXI em relação a Angola. Resgate dos valores morais. Resgatar de quem? De onde? Também, nós estamos nesta conjuntura agora. Qual é a moral que você vai trazer aqui? Vai buscar aonde? Vai trazer agora no século XXI, em 2025. Vai buscar aonde? E como vai encaixar com as novas exigências que advêm da própria globalização? Se vê que a globalização é mais um instrumento antiético de fagocitação das comunidades periféricas. É isto. Porque não há uma globalização que faça com que haja um desenvolvimento, uma retirada dos obstáculos para o desenvolvimento das sociedades que estão vinculadas naquilo que chamam de globalização. Se nós formos a ver em termos comparativos, enquanto temos há países africanos que têm mais de 50 anos de independência, né? E continuam agarrados à saia colonial em todos os aspectos, a partir da própria língua. São países independentes, mas nem sequer língua têm, porque eles desprezaram as línguas locais, as línguas da própria nação, e puseram no lugar da nação a língua do colonizador, e que já dizem que é a língua deles. Isto vai trazer o quê? Vai trazer os aspectos culturais, vai trazer os regimes jurídicos, como disse aqui muito bem, não é? Isso por causa da língua. Você tem esta língua, qual é a cultura que você vai agora alavancar? É a cultura que é veiculada pela língua. Qual é o regime jurídico veiculado pela língua? Então há que buscar configurações jurídicas destes países, do país chamado mãe, que é metrópole, o país que colonizou, para estar agora aqui. Às vezes já surge um curioso que põe uma vírgula a mais, uma vírgula a menos, mas eles mesmo são curiosidade, porque o fundo continua sendo o mesmo. Então, este é um problema grave e gravíssimo, e nós vamos alongar um pouco mais o fosso em relação ao desenvolvimento.
nós precisamos de ser independentes de facto, não uma independência de júri que diz agora substitui-se por um presidente preto de uma maneira como passa. Isso não presta. É preciso que moralmente nós nos reconheçamos para que o exercício ético possa ser uma alavanca para o despertar em relação ao desenvolvimento que tanta falta nos faz. Porque senão nós vamos continuar assim apegados a essas correias estrangeiras e o estrangeiro não tem a mínima vontade de que nós possamos ascender. Não tem a mínima vontade. Então temos que nós próprios construir o nosso futuro, como dizem mesmo os próprios americanos, não é? Através da Estátua da Liberdade, nós iluminamos o nosso caminho. Eles, nós. Então, quem está a iluminar o nosso caminho? São os estrangeiros, em todos os pontos de vista. Se neste momento que nós estivemos a conversar de manhã isto, se neste momento alguém lá de cima mexer num botão, só num botão, todos os bancos da Angola paralisam. Ninguém mais vai poder receber dinheiro, nem fazer transferências. Só um botão, aquele lá em cima, lá. Não é em Luanda, não, lá. Ele mexe no botão e tudo paralisa. Isto é independência? Não é? Em que ponto de vista isso significa independência? Em nenhum ponto de vista. Muito menos filosófico. Então é preciso que os amantes do saber, os amantes da filosofia, do pleonasmo, possam unir-se mesmo de facto para fazerem como aqueles jovens dos séculos, dos iluministas, não sei o quê, que conseguiram mesmo sacudir os regimes e inclusive o regime religioso e trazer revoluções que conseguiram catapultar aquelas sociedades para o desenvolvimento, para o fim da França, da Inglaterra, com a revolução tecnológica. Nós precisamos fazer isso. 50 anos é suficiente para que nós pudéssemos mostrar já alguma coisa que nos possa ir diminuindo essa dependência que temos do exterior. Realmente nos dá a ideia de tentarmos encontrar uma lei boa. Afinal de contas, quando é que nasce uma lei boa? Estamos aqui a conversar sobre ética e direito e a lei boa nasce essencialmente dessa relação. Bem lá no fundo, uma lei boa é o resultado, né, da fixação de um princípio ético. Né? Temos um princípio ético coletivo e como queremos continuar a respeitar, transformamos ele numa questão, numa lei boa, todo mundo respeita e tudo mais. Porque bem lá no fundo, o direito, se tiver despido desse elemento ético, ele se torna praticamente tirania. Né? Aquilo que Jean-Jacques Rousseau disse bem no contrato social, a questão do direito ser à vontade de quem manda. Né? Enquanto nós tivermos, e nós olhamos isso a cada eleição, os nossos códigos acabam sempre por sofrer uma alteração, principalmente a nossa legislação fiscal. Para fazer o quê? Para legitimar, né, a vontade daqueles que nos mandam. Então, essa questão de tentarmos perceber se vamos conseguir nos distanciar, né, de um direito mais positivista e torná-lo mais acessível ao povo, né, até certo ponto acaba por estar também atrelado à vontade política. Né. São eles praticamente mandam em tudo, têm maior número de cabeças pensantes no parlamento e o direito acaba por ser mesmo isso, né, à vontade deles. Um exemplo prático é a norma que entrou em vigor, penso que há 4 ou 3 anos atrás, sobre a questão da importação, né, de viaturas, acho que segunda mão. Né. O angolano médio, para quem olha para mim, né, pode me dizer que eu sou um angolano médio, mas o meu salário, se eu juntar o ano todo, não consigo comprar um carro à primeira mão, nem sequer um carro à segunda mão, aquele que comprou a primeira mão aqui dentro. Então, eles são todos das concessionárias de carro, né? E como querem nos manter aqui refém das suas vontades, então se fazem usar o direito para manifestar essas mesmas vontades. Então, a questão de tentarmos perceber se há luzes do direito angolano, pelo menos se distanciar dessa questão mais positivista, é uma questão que está muito atrelada à própria vontade política e não muito dos juristas como tal. Estamos entrando num campo sobre a discussão, né, de sermos uma lei, né, e
é mais fácil obedecer uma lei quando nós sentimos que ela, a certo ponto, é legítima. Tem razão de existir aquela lei. E entramos numa encruzilhada quando estamos perante essa lei que não nos dá tanta margem de manobra. Todo mundo aqui, por exemplo, gostaria de ter um carro, mas face às possibilidades e a norma em questão, não conseguimos, por exemplo, fazer a aquisição de um carro. Então, o que é que se impõe? O que se impõe é mesmo desrespeitar, né, essa norma, só que, ao contrário disso, tem as consequências que poderão advir desse desrespeito. Então, a questão é, ou vamos gritar até eles ouvirem o nosso grito e terem que mudar o quadro, ou estamos fadados a obedecer algo que não nos diz lá grande coisa e não nos sentimos bem à vontade em fazermos tal coisa. Nós temos um sistema para escolhermos os representantes que não é justo. No fundo, que viola a própria ética, sim, não é justo. E além de outras distribuições que são feitas, como por exemplo o fiscalizado indicar os fiscalizadores. Enfim, portanto, só para exemplificar, por exemplo, nós vimos o António Costa em Portugal, quando foi acusado de desviar bens e recebido dinheiro também de corrupção por dirigentes angolanos. Ele, quando descobriu que não era ele disse: não, eu já fui acusado. Na mente dessas pessoas é que eu sou assim, e não é agora que eles vão esquecer que eu rodei. E ele próprio saiu. Mas isso é sobre o quê? É a presença, não é? Fala-se da probidade. Enfim, a moção que é aplicada lá, que é para tentar rever se é possível ou não. Enfim, eles só dizem: não, como você escolheu, por exemplo, como sei lá quem, alguém que é da tua família, você tem que sair. E é por isso que inclusive, o governo português foi renovado, claro, ele mesmo que ganhou, naturalmente ele ganhou, mas tiveram que fazer novas eleições para escolher o primeiro-ministro, enfim. Mas nós estamos a falar primeiro da própria questão da legitimidade. A legitimidade tem vários níveis para podermos analisar. Primeiro, as pessoas que estão lá em cima foram realmente escolhidas por nós, elas só podem tomar decisões a nosso respeito se de facto nós as escolhemos. Mas o mecanismo para sabermos se de facto somos nós que as escolhemos não é correto. Por exemplo, só para exemplificar, na perspectiva eleitoral, a discussão sobre temos que remover as atas síntese. Quer dizer, nós devíamos estar aqui a ver que realmente, pronto, eu não votei no fulano, mas a maior parte votou, estamos a ver aqui. Sim, pronto, não, isto aqui depois traz confusão. Então vamos remover, porque isso dá mais trabalho, porque lá vamos repetir. Mas agora, vale sacrificar a transparência por mais 2 minutos para retirar daqui, quer dizer, passar daqui para aqui? Tudo bem, o que se quer é que ao passarmos daqui até aqui nós não tenhamos engano. Agora, o que nós estamos a dizer é a exatidão. Mas não, se não houver transparência, o que nos garante a exatidão? Quer dizer, quem contabilizou sozinho, por exemplo, está dizendo assim, isso é que está exato. Não, mas nós não vimos o primeiro. Nós não vimos o primeiro. Então, se ninguém viu, você sozinho não pode dizer: não, o que eu fiz está matematicamente correto. Enfim, não. Se a lei diz que o que você fez, só você tem que ver, então, transparência, exatidão. Quer dizer, qual é o sacrifício que temos de fazer? Primeiro, então, também para dizer que a própria ética, não é? Porque a transparência é um princípio ético, a transparência e é dos maiores princípios na gestão das coisas públicas. A transparência está lá, e a transparência é o princípio da própria ética. Mas então, se o processo já está assim, significa que, além de que o próprio sistema representativo já não garantir legitimidade, e eu estou lembrado da Dr. Chia,
E muitas vezes ele, acho que foi em 2016, 17, estamos a discutirmos com o homem que saiu do poder porque desviou bens que a União Europeia mandou para pedir às pessoas que não morrer de fome no Coneno, foi exonerado e automaticamente levado para a Assembleia como chefe do grupo para os assuntos constitucionais. E as pessoas ficaram assim. Mas até o homem lá foi corrido porque roubou as coisas das pessoas. Ele vai para proteger a Constituição. Quer dizer, nós vemos o ar que está a ser feito e tal. Mas pronto, é que no próprio sistema que nós temos, é que nós é que o escolhemos. Terceirizadamente, porque a pessoa que nós escolhemos escolheu. Agora, de que maneira que pronto, está lá e faz o que puder. Mas já há alguma diferença, por exemplo, com o sistema das autarquias que eu vi em Moçambique, em que o autarca para ser eleito não se vale deste mecanismo. Portanto, você pode ser o presidente, mas quem vai dirigir, por exemplo, Moçambique não é do teu. Enfim. Mas isso significa que não, ele é legítimo, porque ele foi eleito diretamente. Nós também dissemos, vamos ficar aí. Quer dizer, na altura em que nós votamos, o boletim dizia que eu podia votar como presidente da República, um homem deste partido, mas como presidente da Câmara Municipal, um homem de um outro partido. De fato, ele está aí por legitimidade de maioria. Realmente nós o escolhemos, está aí. Então, estamos assim. Claro, esta é uma das maneiras de abordar a questão da própria legitimidade, mas, no geral, a área defende que o sistema representativo tem esta debilidade. É que, valendo-se, por exemplo, da ideia de que, se tivermos que escolher um por um, dá muito trabalho, então deveríamos escolher apenas, digamos assim, um que pudesse mencionado, quer dizer, indicar outros que pudessem coadjuvar, pior ainda mais o problema da própria representatividade. Alguém chegou a questionar o facto de que eu estava com pastilha na boca e falava. Então ele perguntou, ele disse que eu estava com pastilha na boca e era falta de ética, porque eu argumentava alguma coisa, ele discordava e na tentativa de me calar, ele disse que eu nem sequer devia mais falar alguma coisa porque estava com pastilha na boca e era falta de ética. Apesar de eu ter essa impressão de que a ética é diferente da etiqueta, em alguns casos me parece ser muito confundível e ainda deixa uma certa dúvida sobre o que seria exatamente ética ou o que seria etiqueta. Uma escritora, Cláudia Matarazzo, ela tem um livro sobre regras de etiqueta. E, por curioso que me pareça, eu lia aquele livro e não encontrava nada que se aplique a princípios morais ou que se aplique a ideias de bem, de mal ou de justiça. Ela apenas falava sobre princípios como posição do garfo na mão esquerda, a faca à direita, a forma como o namorado deve cumprimentar a namorada, como o filho deve cumprimentar a mãe. Mas penso que ainda chega a ser confundível na sociedade, porque se por exemplo eu chegasse cá e cumprimentasse os caríssimos colegas com a mão esquerda, alguém se sentiria desrespeitado e talvez alguém aqui diria também que eu não tenho ética. Então eu gostaria de ouvir, na perspectiva dos nossos oradores, pressupostos básicos sobre como diferenciar ética de etiqueta e até que ponto é justo que uma pessoa sinta-se desrespeitada após o descumprimento de alguma etiqueta. Então, eu perguntaria se o cientista depende dos políticos e é necessário que faça-se alguma coisa para que haja mudança política. Então, de quem dependem os políticos? A lei muitas vezes chega a ser apenas a vontade de quem manda. Então, para que a nossa vontade também fosse reconhecida, fosse imposta, que alavanca ou que botão seria necessário apertássemos ou despertar aos políticos? Atendendo à temática, aprendi muito hoje sobre a ética, consegui concluir que a ética é a coerência humana em discernir o que é certo e errado do comportamento humano dentro de uma sociedade. Sendo assim,
tendo em conta o tema, porque peço desculpa aos panelistas, aprendi muito mais. Até aqui ainda não consegui responder ou não consegui a pergunta do porquê ser ético. Queiram, por favor, me responder a primeira pergunta. A segunda pergunta é: o que é que eu ganho sendo ético? O que é que eu ganho sendo ético? E a terceira: o que é que eu perco sendo antiético? Obrigado. Boa tarde mais uma vez. Eu só tenho uma questão e o professor Chia disse-nos aqui sobre as cooperações. Só que, professor Chia, desde os tempos primórdios, o povo banto já vivia as cooperações. É que o povo mundo trazia os seus mantimentos, o povo sul fazia essa troca de cooperações, porque um povo isolado não desenvolve. E eu jogo isto aos chefes, diretores, que têm cargos de chefia, quando fazem cooperações com os países europeus são fortes. E nós africanos precisamos dessas cooperações. Agora, dizer que em 2025, 2026 não se encaixa-se. Por quê? Porque, por exemplo, temos o país do Burkina Faso, Ibrahim Traoré, estamos a ver os frutos para as cooperações, se bem que ele está um pouco encaixado e não está na União Africana, mas estamos a ver os frutos. Não vamos distantes, estamos aqui a Namíbia, também tem algumas cooperações com a Inglaterra muito forte, e estamos a ver os frutos. A África do Sul também estamos a ver os frutos. A ideia não é como se encaixa, né? Ou 2025 e 2026 é muito tarde. Não é tarde. As cooperações são benéficas e sem essas cooperações o nosso país, visto que não está 100% industrializado, estamos a 1% disso, então é preciso essas cooperações europeias. A minha questão é, professor, como angolanos, 2026, 2025 e 2026 está muito tarde para fazer as cooperações? Obrigado. Minha questão é muito simples. Gostaria de saber como lidar com a ética no momento em que ela vai contra as nossas vontades. Como lidar? Como lidar com a ética, por exemplo, no momento quando ela vai contra as nossas vontades do corpo, né? Muitas das vezes nós temos vontades, etc. E somos inibidos de fazer tal. E como mediar, como lidar com isso? Obrigado. Para falar, queria, em primeiro lugar, parabenizar a organização por esta iniciativa, este evento. E, de certeza, nas próximas oportunidades, enquanto estudante de filosofia, vamos abraçar a estes eventos. Portanto, ficou-me uma pulga na orelha e eu gostava de perceber dos nossos comunicadores, porque enquanto perdurou a abordagem de quase todos, ficou aqui uma figura diabolizada do político, ou seja, dos políticos, da vida política. E eu gostava de precisar que política é essa. Acabamos de aqui pregoar. Realmente nós vivemos e conhecemos o tipo de realidade com a qual se debatemos no contexto de Angola e dos países africanos. Mas quando nós definimos política nessa perspectiva, é que parece uma coisa feia, que política estamos a referir. E uma outra questão que me cria, de facto, uma comissão, tem que ver com a posição do direito, ou da lei. Me parece que quando a lei
é um mecanismo simples simplesmente para servir aqueles que de facto criam a lei. A minha pergunta é: que valor nos cria a lei? Lembremos que o Filho do Homem veio e não quis trabalhar sozinho. Poderia trabalhar sozinho, mas ele deu-nos o exemplo de que não é bom trabalhar sozinho. Então foi pescando auxiliares, conseguiu 12 para com ele trabalhar. E assim fizeram os 12, os 13, as coisas que a Bíblia narra, não é? Isso foi um exemplo que ele nos deu, para que o homem, de facto, se alie aos outros homens com o mesmo objetivo para poder atingir esse objetivo. E nós, enquanto sociedades, também temos as nossas cooperações, como disse muito bem o nosso colega aí. Então, só que já sabemos que o poder corrompe, e muito poder corrompe ainda mais. Então, quando estamos corrompidos pelo poder, significa que já atingimos um posicionamento em que nos afasta do coletivo anterior em que nós pertencíamos, que agora pertencemos a um coletivo mais pequeno, que é significado pelas pessoas que partilham conosco o poder. Neste caso, então nós nos achamos superiores e já não temos cooperação. Nós temos uma relação de submissão com os demais, em que nós dizemos o que eles devem ser e devem fazer, porque somos nós os superiores por causa do poder, estamos corrompidos por causa do excesso de poder. Isto acontece quer internamente, quer externamente. É que eu não estou a ver quando é que nós estamos a cooperar, nós em termos de sociedade africana, angolana, estamos a cooperar com um país desenvolvido, não é? E ficamos 50 anos e estamos como estamos. Só me diz que esse tipo de cooperação não é beneficioso para o desenvolvimento da nossa sociedade. Não é beneficioso. Nós temos visto todos os santos dias os grandes pedregulhos que saem dali, não é? Aquelas pedras gigantes que vão, quem for ao navio vai encontrar aquilo que é um mar de pedras para esperar o navio para levar a outros países. E nós recebemos o quê? Recebemos brinquedos para o Natal, balões, jogo de luz, coisas assim. Não, ver como é. Esse tipo de cooperação é ofegante, é uma cooperação de exploração. É contra isso que nós devemos lutar. Tem de haver um exercício de cooperação em pé de igualdade, em que eu chego lá, estou a cooperar com o outro, que eu dou e ele recebe, e eu recebo e ele dá. Mas é esse o nível, e não nesse desnível em que os reis angolanos, isso já vem da história, os reis angolanos davam 2 raparigas e 2 caenches e recebiam um espelho de 5 centímetros de diâmetro, para ele ver os dentes. Isso não é cooperação, meu querido. Isso é exploração, da mais desenfreada. É preciso acabar com este tipo de cooperação. Não é este que vai desenvolver. Porque senão, o Congo Democrático seria um dos países mais desenvolvidos da África. O Congo Democrático, com as riquezas que tem, e ficou independente nos anos 60, hoje seria um grande país. Temos aí um pequeno país, com um monte de mortes todos os dias, mas estão lá quase todos os países estrangeiros, desde os Estados Unidos aos demais. Por que o Congo não ascende? É por causa desse tipo de cooperação, de humilhação, de exploração, em que você entrega muita coisa e ele basta bater-te no ombro, você é um bom rapaz, você está muito feliz e vai pôr no teu filho o nome dele. Isto não dá. Temos que acabar com isto. Nós somos aqueles que somos amantes da arte de pensar. E devemos pensar correto sobre as coisas que nos rodeiam, para que nós possamos ser partícipes ativos na transformação positiva da nossa sociedade. É preciso quebrar isto. E nós temos exemplos no mundo inteiro que nos dizem que os outros que começaram a fazer dessa maneira conseguiram triunfar. Israel só tem mais cerca de 20 anos de independência em relação a Angola.
Agora digam-me, será que nós tirarmos esses 20 anos de Israel e colocamos em Angola, estaremos mais ou menos no nível médio de Israel? Não. Israel fabrica bomba atômica, tem 96 ogivas nucleares. E nós o que é que temos? Estamos há 50 anos de independência. E nós temos muito mais potencial do que Israel. Israel nem tem água. Rouba a água do Líbano. Nem água tem. Mas é um dos maiores produtores mundiais de flores. Ele exporta flores. Meus queridos, Israel exporta flores para o mundo inteiro. E nós estamos aqui a tubiar esse tipo de cooperação. Eu não sou contra a cooperação. Não. Mas é preciso, como disse Jesus, usar de discernimento sobre os nossos procedimentos, ou aqueles a que somos chamados. Será que esta cooperação vai também fazer com que eu catapulte para o desenvolvimento, como o que eu lhe estou a oferecer está a fazer catapultar para o desenvolvimento? Por isso é que eu disse há um bocadinho aqui, que aqueles países, os seus governos, não estão minimamente interessados que nós também subamos. Por quê? Porque nós constituímos uma reserva para eles, reserva de matéria-prima para eles. Eles fecham o que eles têm e começam e vão sugando o que temos aqui, para justamente marcar a nossa dependência. E nós temos uma universidade que está, vamos contar, de 62, 65, a partir de quando começou a falar de universidade de Angola, com os portugueses, não? Exatamente. E depois veio a independência, o Agostinho Neto ficou com o meu reitor da Universidade tal, que agora é Agostinho Neto, coisas assim. A Faculdade de Ciências, não sei o quê. Senhores, ainda hoje temos a discutir isso. Quantas vezes saiu no noticiário que um grupo de estudantes da faculdade tal descobriu isto e aquilo? Quantas vezes saiu no noticiário que um grupo da faculdade tal desenvolveu mais uma coisa, tal, não sei o quê? Nunca. Mas você sintoniza rádio, televisão, não sei dizer. Um grupo de estudantes da Universidade de Oxford conseguiu transformar as aulas em louça para os boquetes, de forma que você come o ovo e come também o prato. Entende isso? São estudantes universitários. Isto é que é a revolução acadêmica, meus queridos. Revolução acadêmica não é estudar para tirar 20 e ter um diploma e fazer ir na outorga e ficar feliz, beber muito porque foi difícil, mas consegui. Não é isto. É mostrar o que é ser universitário. Eu disse ao meu colega de física, colega, eu vou te ajudar a estudar. Eu quero ver que o ICD, daqui a pouco tempo, está a construir o primeiro drone para a gente começar a fotografar nossos eventos acadêmicos aqui. Não imagina, fica ainda não, vamos à frente, não, põe o drone. Sim, isto é que é ser universitário. Porque esta instituição em que nós estudamos, aqui, em que nós estudamos, quando era faculdade de letras, vou você dizer alguma coisa. Tinha em cada sala um botãozinho, que o professor imprimia o botão e no cartinho do funcionário, que nós chamamos de contínuo, ele já sabia, ia para a sala tal, o senhor professor está aqui. Olha, por favor, traga-me 2 coisas. Já está. Hoje não tem nada. Eu disse aos meus colegas, meus professores de física nos 80, por que vocês não restauram isso, vocês são de física? Restaurem isto. Eu quero folha de prova, tenho que ver agora, a prova já começou, o estudante precisa mais de prova. Quem vai buscar as folhas? Se eu for, eles vão copiar. Se eu mandar alguém dos estudantes, vai perder o tempo, né, de fazer a prova. Agora fico entalado. Exatamente. Está vendo? Como ele resolve os problemas? É que um universitário tem que ver que o que acontece no seu meio deve constituir-se em desafio que ele deve resolver. É assim que se constrói o desenvolvimento acadêmico, científico e tecnológico. Fora disso, não vai dar.